Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Hoje eu vou continuar com vocês, né? Só para terminarmos aquela questão da inflação. Ainda temos. Essa é a nossa penúltima aula. A nossa última aula é a última amanhã. Eu sei se vocês já viram, mas vocês já podem verificar no sistema que eu já coloquei muita. Já ontem eu terminei, né, de incluir a questão das frequências e faltas. E hoje à tarde, daqui a pouco, eu já irei fazer o lançamento das notas. Então, hoje à tarde vocês já podem verificar as notas. Quero lançar todas hoje, para se tiver alguma correção, né? Vocês. Até amanhã eu posso fazer. Após sexta-feira eu não posso mais entrar no sistema para fazer correção. Nem de notas, nem de frequência. Abrir aqui, só um momento. Amanhã eu não vou passar mais nada referente ao conteúdo, certo? Na verdade, assim, é o conteúdo programático da disciplina, mas eu vou abordar com vocês, né, uma discussãozinha, porque mesmo sendo o último dia de aula, eu não posso deixar de dar aula a vocês, que também isso interfere na carga horária de vocês. Então, eu vou falar sobre, nós vamos comentar, né, a respeito de criptomoedas. Procurando aqui um slide, né, que eu sempre utilizei para os meninos da noite, diferente do de vocês, eu acho.
Rosão mesmo, vai ser o jeito. Então, vamos aqui, né? Esse capítulo, gente, é o capítulo do livro, né, do Economia Monetária e Financeira, Teoria e Política, que é o capítulo 11. Regime de metas de inflação. 139. Eu não sei quem é que vai continuar com a disciplina, certo? Porque seria bem mais fácil, né, se soubesse quem era o professor, a professora, dado até que a pessoa poderia, né, permanecer aqui com a classe já montada de qualquer forma, para facilitar para vocês, não ter que receber novamente um outro e-mail com outro convite. Hoje à tarde vai haver uma reunião. Se eu souber quem será o professor que irá assumir essas disciplinas, amanhã informar vocês. É o capítulo 11, professora? O capítulo 11, página 139. Certo. Então, nós já estudamos, né, essa parte aqui, as causas da inflação, eu vi com vocês, eu vi também sobre os índices. Estava procurando um slide, né, que eu tinha dado para vocês, que como o turno da noite também eu dou a mesma coisa, né, eu sempre tenho colocado, às vezes, no turno de vocês pela manhã, eu consigo estar mais detalhado de qualquer forma, inscrito mais coisas sobre determinados índices do que com o turno da noite, mas eu não encontrei o slide, qualquer coisa eu vou procurar ele, né, para colocar aqui no Classroom para vocês. Então, nós já vimos nessa questão das metas de inflação no Brasil, já comentei na aula passada. A inflação começou, principalmente, acho que vocês, quando fizeram esse exercício, né, que eu passei na aula pesquisada na semana passada, vocês devem ter observado a questão do como a inflação, né, no final dos anos 80, elevou-se muito, e os planos de contenção, né, utilizados para conter esse processo inflacionário. Mas também nós tivemos fatores externos, né, durante esse período, né, que também contribuíram, principalmente na década de 70, que foi a crise do petróleo. Eu não sei se esse slide eu coloquei, mas vamos debater também alguns fatores atuais, né, que estão ocorrendo, principalmente para essa triste guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e as causas, né, que porventura podem ocasionar na economia brasileira e elevar ainda mais a questão, né, da inflação. Aí nós tivemos dos anos entre 1980 a 94, o Brasil passou por vários planos de estabilização até chegar ao Plano Real, em 1994, né? Dado que o Plano Real
foi o único plano que conseguiu manter e está conseguindo manter, de certa forma, a inflação estável, por enquanto, né, gente? Já tivemos o susto em 2021, com relação à inflação ter subido além da meta estabelecida. Então, o regime de metas ele foi implantado em vários países ao longo da décadas de 1990 e 2000, por vários países, né? Alguns países ainda não, nem todos os países adotavam esse regime de metas, ou seja, uma taxa, né, para ser percorrida durante todo um período de um ano ou mais. A adoção de um regime de metas de inflação tem como característica principal o reconhecimento de que a principal objetivo da política monetária é a manutenção de uma taxa de inflação baixa e estável, e quando acontece dessa inflação subir acima dessa taxa estabelecida, utiliza-se, né, o principal remédio, que é a taxa de juros de curto prazo, a taxa Selic, que ela atua como o principal instrumento de política monetária que deve ser calibrada, né, para fazer com que a inflação ela tende a convergir para uma meta estabelecida pela autoridade monetária. Então, a taxa, né, como nós sabemos, ela é o Banco Central, né, a responsável por ela, e também para o cumprimento dessa meta que é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Brasil adotou o regime de metas de inflação somente em 99. As metas elas são propostas pelo ministro da Fazenda, mas é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e que é constituído pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, nós sabemos que nosso índice, né, para medir essa questão da inflação, esse processo, saber como é que está essa questão dos preços em um determinado país, é o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é calculado pelo IBGE. Então, a inflação, ela, já com relação aos aspectos, né, objetivos e aspectos operacionais, ela tem como ponto de partida dois pressupostos. O primeiro está relacionado ao fracasso da doação do regime de regras de expansão monetária, como nós estudamos em Friedman, né? As dificuldades enfrentadas pela política monetária em função da impossibilidade de prever o comportamento da demanda por moeda, dado que eles tentavam prever o comportamento da moeda, né, da demanda por moeda em um sistema de financeiro caracterizado por inovações financeiras e mobilidade de capital. E o segundo pressuposto teórico é de que a política monetária ela é como se fosse e não tivesse tanta eficácia para efetuar, para afetar, na verdade, para afetar as variáveis reais da economia de forma duradoura. Ela parte desses dois pressupostos. Então, consequentemente, a doação, né, de um regime de metas de inflação, ele tem como característica o reconhecimento de que o objetivo da política monetária justamente é tentar manter uma taxa de inflação baixa e estável. Então, para atingir
esse objetivo, uma política para uma unidade, né, ou uma meta numérica para a inflação, ela é anunciada, seja um ponto ou uma banda, assim como o horizonte de tempo para a meta inflacionária ser alcançada, que pode ser de um ano ou mais, né? Então, nesse sistema, a taxa de juros de curto prazo ela vai atuar justamente como uma forma de manter essa inflação, esse índice, dentro do parâmetro estabelecido. Então, a credibilidade, né? Para quê, né? Essa estrutura dos defensores de regime de metas de inflação, ela seja compatível, né, também com o público, o setor empresarial e os mercados, né? Ela tem que ter uma certa credibilidade, que é fundamental na condução da política monetária para evitar problemas de consistência temporal ou busca de resultados imediatos, né? Dado que se uma política econômica que não seja aceita nem consiga, né, manter-se de maneira digamos assim, aos agentes acreditarem nela, ela não vai ter efeito. A escolha de uma meta, né, ou de uma banda. Então, escolhe-se uma meta a ser atingida, tipo, no Brasil, eu acho que foi 5,25 em 2021. Só que a inflação anual acumulada, ela chegou acima, né, em 10,06. Aí vejam a diferença. Então, escolhe-se uma meta pontual ou uma banda. Então, eles reúnem-se e dizem, a meta para a inflação é essa com variação. Lembra que eu falei da variação de 2 a 2,5%, certo? Então, a escolha do período também de tempo na qual essa meta deve ser alcançada e a definição do índice para medir, né, como referência, que no caso, o índice de preços adotado no Brasil é o IPCA. Que ele aborda, né, de certa forma, mais famílias, né, com rendas que variam entre acho que a 40 salários mínimos. Isso aqui eu já falei. Regime de meta, né, a composição da política também no Brasil, o regime de metas de inflação, ele foi instituído pelo decreto 3.088, de 2 de junho de 99, ao Banco Central, ele foi delegado justamente a responsabilidade pelo cumprimento da meta de inflação, e já vimos como é composto a política monetária, né? E aqui nós temos o índice, né, que eu já falei para vocês, o índice de preço ao consumidor, que ele é o que é utilizado, né, para medir a renda das famílias, como elas alocam essa cesta básica em alimentos, serviços. Temos também o Índice Nacional de Custo da Construção, acredito que vocês já ouviram falar, o INSCC, que é o índice que observa a variação do custo da construção habitacional, e ele vai influenciar na parcela dos financiamentos, principalmente de imóveis, que ainda na planta, e deve ser incluído no cálculo de quem está buscando também por imóveis novos. Diversas teorias, elas foram implantadas, certo? Teorias monetárias e controvérsias sobre o regime de metas de inflação. Então, diversas teorias, elas foram implantadas com o objetivo, né, de justamente procurar entender esse comportamento inflacionário e a adoção de medidas, né, de medidas para manter essa inflação baixa e estável.
Então, os defensores da adoção de métodos de inflação, apoiados na hipótese da existência da taxa natural de desemprego, né? Como nós vamos ver que tem uns que são adeptos a essa manutenção dessa taxa natural de desemprego, dado que as pessoas que estão desempregadas, elas não têm renda. Se elas não têm renda, não vão consumir. Isso não vai o quê? Impulsionar a demanda. Então, se não vai, se não tem demanda, né? Então, esses preços também não vão sentir, né, de qualquer forma, uma pressão. Também que são justamente apoiados na curva de Phillips, né, nas expectativas, relacionadas a essas expectativas. E no chamado viés inflacionário, que acredita que o principal objetivo da política monetária é a manutenção de uma taxa de inflação baixa e estável. Esse viés inflacionário, ele é um dos mais aceitos, né, dentro das teorias monetárias, aonde se estabelece justamente uma taxa de inflação baixa e estável. Os defensores do regime de metas, eles consideram ainda que tanto ministros como parlamentares, empresários, eles possuem uma forte propensão a gerar inflação. Porque esses agentes, de certa forma, eles têm uma certa influência, né, dentro do sistema econômico, que pode também vir a influenciar na questão da inflação, tipo os empresários, pelo mecanismo da oferta, né, de produtos. Também por meio da pressão, por redução das taxas de juros, né, e por políticas de créditos mais fácil. Então, né, esses segmentos, eles influenciam também, porque dado que a política de crédito mais fácil, eles podem, porventura, abrir uma nova fábrica, uma nova indústria, contratar mais pessoas, esses agentes, né, contratados, eles terão sua remuneração pelo seu trabalho, com isso, eles vão demandar bens e serviços, e isso também vai o quê? Levar uma propensão aos preços. Então, há também muitos economistas que não acreditam nessa questão da taxa natural de desemprego, do viés inflacionário e da curva de Phillips expectacional, em que se apoia o regime de metas de inflação. Então, o regime de metas de inflação, ele se apoia dentro, né, desse tripé. E ainda tem aos que demonstram, né, certa propensão às questões de Keynes, né, às teorias de Keynes, remontando ao debate de John Maynard Keynes com os economistas clássicos na primeira metade do século XX, com relação à questão da interferência ou não do governo dentro do setor econômico, né? Então, assim, aos olhos de Keynes e a seus seguidores, os resultados que poderiam ser obtidos por uma redução da taxa de juros seriam duradouros. Então, se reduzir a taxa, né, taxa de juros, isso vai levar justamente àquela questão do crédito mais fácil, mais acessível por parte dos empresários e a contratação, as pessoas que estão nas mais fábricas, né, por exemplo, poderiam ser abertas e partes daqueles que estavam de maneira involuntária e desempregada encontrariam trabalho. E assim, né, não, de qualquer forma, devido a essas pessoas, né, em busca de trabalho, estarem empregadas, isso não elevaria tanto a taxa de inflação, dado que os produtos também, né, que ficariam ali ociosos, eles encontrariam, de certa forma, eles sairiam, de certa forma, devido à demanda
por esses consumidores, né? Nesse ponto aqui, né, nós vamos fazer uma análise à questão do índice de preço ao consumidor, né, IPCA, durante o período de 2015 até 2021, certo? Vocês devem ter observado que foi muito debatido a questão da inflação, né? Muitas variações também ocorreram na taxa Selic durante 2021. Antes de entrarmos aqui somente em 2021, para fazermos essa análise, nós podemos observar aqui que em 2015, né, o IPCA foi acima dos 10%, depois observamos uma queda bem acentuada, né, decrescente em 2016, continuou decrescente até 2017, onde ela ficou em 3%, foi a menor até agora, foi em 3%, digamos que ela foi em 3%, posteriormente começou a crescer novamente, né, de maneira crescente. Isso tudo é influenciado por vários fatores. A gente tem que analisar a conjuntura econômica do período, né? 2015, tanto os fatores internos, como também os fatores externos aqui do período, para 2016, para 2017. Em 2018, já começou a um crescimento um pouco mais acentuado, em 2017 a 2018, e ficou como se fosse um crescimento bem linear entre 2018 a 2019, né? Dado que já está quase que uma reta, mas nem tanto, mas um pouco mais, menos um pouco mais acentuado. Quando ela atingiu em 2020, né, digamos aqui, uns 4,5%, houve um crescimento, digamos, de maneira exponencial, né, de maneira bem crescente, em 2021, onde o acumulado, né, o IPCA, que é o indicador oficial da inflação, encerrou 2021 a 10,06%. Então, o resultado, né, esse resultado aqui, identifica, né, esse teto dessa meta estabelecido, observa-se que, com certeza, esses 10,06, eles foram bem acima do que foi estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Acho que em 2021, o Conselho Monetário Nacional tinha estabelecido uma meta de 5,25%. Certo? E foi o maior, né, de todos os índices, né, que se compararmos a 2015, né, 2021 foi o maior, um pouco até maior do que 2015, durante esses 6 anos, né? Então, em 2021, o alvo central, né, da meta de inflação tinha estabelecido a meta, 5,25, e a inflação era para ser de 3,75, né? Esse era o máximo, né? Esse era o máximo. Aí vocês sabem que tem os 2 a 2,5, né? Eles estabelecem. O padrão era de 2 a 2,5, mas também, como foi mencionado, o Conselho, ele estabelece o percentual dessa variação, né? Dessa meta. Então, esse aqui era o máximo, e a central, né, era 3,75.
10,75%, com margem de tolerância que ia de 5,25, aqui o máximo, e 2,25, digamos que o limite mínimo, certo? Então, aqui, ela poderia variar, certo? Tanto aqui, era o máximo que ela poderia atingir, olha o tanto que ela atingiu, 10,06. Olha o máximo que era para ser atingido em 2021. Somente 5,25. E ela está continuando em ascensão, ela está crescendo ainda mais. Aqui, se fôssemos colocar 2022, ela está subindo, ela já está chegando a uns, acredito que uns 10,75. Eu não sei quanto é que ela está hoje, mas ela também está crescente. No último relatório, essa inflação é 2022, e ela pode aumentar ainda mais, devido ao fato, né, de termos essas questões, principalmente agora, ocasionadas pela essa crise, né, essa crise global. Então, aqui nós temos, né, o mínimo, essa era a queda estabelecida, a meta estabelecida em 2021, com essa variação de 5,25 e 2,25. É por isso que está preocupou tanto esses 10,06, né? Tá 10,38, professora. Hoje, Isso, janeiro de 22. pois é, ó, digamos que ela está em ascensão, realmente ela está crescendo cada vez mais. Então, se ela está em 10,38, veja aí quanto é que está a taxa Selic, por favor. 10,75. Eu acho que eu confundi. Ó, a taxa Selic, 10,75. Então, veja, né, que a taxa Selic ela aumentou um percentual bem acima da inflação de 2022. Porque para que ela tenha efeito, né, ela possa encarecer crédito, dificultar investimentos, diminuir a questão dos investimentos, a demanda dos agentes, ela tem que justamente ficar acima, né, que é a Selic, ela tem que ficar acima da meta da inflação, ela não pode ser abaixo da inflação. Igual aquela questão dos salários, lembra que eu falei para vocês, com a projeção da inflação para 2022, esse é o acumulado, certo, gente? Não é, digamos assim, esse é acumulado, esses 10,6 é acumulado ao ano. É o ano todo que chegou a esse valor. E estamos iniciando, né? E já estamos em 10 do ano, terceiro mês, e já estamos aqui em 10,38. Então, essa taxa Selic, né? Se continuar esse processo aqui subir mais, a Selic vai aumentar mais. Então, cartão de crédito mais caro, certo? Juros do cartão de crédito mais caro, empréstimos mais caros, tanto para empresas como tanto para pessoas físicas como para pessoa jurídica, diminuição no investimento. Então, isso, por um lado, contém mais a inflação, né? Tem que conter, não crescer de forma exponencial, e Deus nos livre dos anos 80, de novo, e manter, de certa forma, que ainda vai ser bem trabalhoso, o crescimento econômico de 2022. Agora vamos analisar os novos grupos, né, de produtos e serviços que subiram no ano. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, e também ter ouvido e visto que o transporte foi o campeão, né,
com 21,0 com 21,0 por cento, 0,03% ou 0,21%, e teve um impacto, né, na variação dos preços de 4,19%. Seguindo o transporte, nós vamos ter, analisando aqui, o segunda maior alta foi para a habitação e a terceira para alimentos e alimentação e bebidas, né? Então, nós temos aqui esse. Esse. Transporte e habitação. Então, dentro desses novos grupos, né, de produtos pesquisados pelo IBGE, então, esses foram os que mais aumentaram ficaram mais caros em 2021 e mais impactaram no índice, né, no IPCA. Foram esses 3 grupos, né? O grupo transporte, nós vamos ter as variáveis, né, para cada um. Transporte, ele teve a maior peso, né, no resultado, de acordo com o Instituto, com variação de 21,03%, e o maior impacto de 4,19%. Depois vieram habitação, com 13,05%, e alimentação e bebidas, também com 7,94%. Né? Então, junto, eles responderam com IPCA, nesse acumulado, de 79% do IPCA em 2021. O transporte, o item que mais pesou foi o quê? Estão lembrados? Combustível. Lembra? Gasolina, preço. Então, o combustível, devido a sucessivos reajustes nas bombas, a gasolina acumulou uma alta muito grande, de 47,49% em 2021. O etanol, né, subiu também, influenciado pela produção de cana-de-açúcar. Houve também o preço dos automóveis, né, novos e usados, que tiveram contribuição significativa, né, nessa cadeia produtiva, né? Dado também que houve uma, digamos assim, um atraso na entrega de peças, né, para que era utilizada na produção de automóveis, e isso influenciou no preço dos produtos, né, dos próprios automóveis. A habitação. Habitação, as principais contribuições, elas vieram da energia elétrica. Então, a energia, né, elétrica, que subiu juntamente com quem? A energia e o gás, né, o botijão de gás. Então, tanto a energia, né, como o botijão de gás tiveram alta, né, dentro desse grupo, né, influenciaram esse grupo. A conta de luz, ela pesou muito no bolso dos consumidores, nós consumidores, no ano passado,
por conta da crise hídrica, né, que deixou o custo da geração mais caro, e que vale lembrar que uma nova tarifa, né, ela foi, digamos assim, chegou a ser criada devido a essa escassez hídrica, uma nova tarifa chegou a ser criada em 2021 para acomodar as necessidades de reajustes mais altos. No grupo Alimentação e Bebidas, nesse grupo aqui, né, alimentação e bebidas, teve uma variação também, menor do que a do ano anterior, entretanto, também, mesmo assim, ainda manteve-se entre os 3 grupos que mais influenciaram no IPCA, com destaque para o café, né, café moído, que subiu, e o açúcar refinado. Então, a alta do café ocorreu principalmente no segundo semestre, pois a produção ela foi prejudicada justamente pelas geadas, né, no inverno. Já o preço do açúcar, ele foi influenciado por uma oferta menor e pela competição de matéria-prima para a produção do etanol. Então, o que mais pesou foi o café e o açúcar refinado. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não. Uma coisa que vocês queiram comentar sobre algumas observações, né, a respeito do IPCA em 2021, que vocês queiram algum comentário também. Não sou eu falando, não, gente. Vocês também podem compartilhar, certo? O que vocês acham, né? Que vocês entenderam, que vocês acho que acabou também influenciando, tipo, se além desses fatores, né, vocês acham também que outros também contribuíram, como as políticas adotadas pelo governo também influenciam, né, de certa forma, devido àquelas expectativas. Então, vamos agora para essa aqui, que eu acredito que não tem como fugir também, né? Não temos como fugir assim, dos efeitos que irão ocasionar. E essa tensão mundial, né? Seria algo que, de certa forma, poderia estar apenas num futuro talvez distante, mas, infelizmente, algumas nações, né? Ainda não acredita que pode se manter uma soberania sobre as demais. E em pleno século XXI, você vê democracias ameaçadas devido apenas a questões políticas e econômicas, né? Então, os efeitos da guerra, né, Rússia e Ucrânia, para a economia brasileira. Então, o Brasil, apesar de estar mais de 10 mil, olha a distância, 10 mil quilômetros de distância, poderá sentir os efeitos dessa guerra, não vai estar não muito longe, digamos que o espaço é apenas físico, mas como hoje, né, vivemos em um mundo globalizado, algo em um país acaba afetando os demais, alguns de maneira mais, digamos assim, mais intenso, né? Os efeitos são maiores do que em outros, mas ninguém sai ileso, né? De qualquer forma. Então, o Brasil, ele pode sentir os efeitos do conflito por meio de pelo menos 3 canais, que são justamente combustíveis, alimentos e câmbio.
nós vimos como os combustíveis e os alimentos, eles já influenciaram no IPCA em 2021. Imagina agora, né, com essa crise, que oremos para não, cada um com a sua religião, oremos para não ir além do que já está acontecendo. Então, isso, né, justamente pode comprometer o crescimento econômico do país para este ano, ao reduzir o espaço para melhoria dos preços e do consumo, né? Dado que agora que essa questão da taxa Selic, né, poderia começar a surtir os efeitos na diminuição da inflação em 2021, mas isso pode começar a atrapalhar esses resultados. Então, a instabilidade do leste europeu pode não apenas impactar a inflação, como pode resultar em aumentos também nas taxas dos juros, né? Nos juros. Então, há diversos canais que essa crise pode chegar à economia brasileira. O principal é justamente o preço internacional do petróleo, né? Contudo, apesar de que isso pode ser um agravante um pouco maior, a questão do preço do petróleo, o Brasil, ele usa o gás natural, né, para abastecimento das termoelétricas. Isso poderia tornar-se um ponto mais conflitoso nessa questão, mas devido a essa questão do Brasil, digamos, de certa maneira, ter tido uma melhoria na elevação das hidrelétricas, né, nos níveis dos reservatórios, isso pode compensar, né, a utilização do gás, menos gás natural, pelo menos agora no início do conflito. E em relação à gasolina, a recuperação da safra de cana-de-açúcar pode também reduzir o preço do álcool, o que também ajuda a assegurar, né, a pressão do barril do petróleo nesse primeiro momento. Contudo, a maior preocupação ela está no diesel, né? Mas é o diesel que não tem a adição do etanol. Com relação aos alimentos, a Rússia ela é o maior produtor mundial de trigo, né? E a Ucrânia ocupa a quarta posição. Então, nesse caso, o país ele pode ser que sinta mais, né? Devido à Argentina, que poderia minimizar a situação brasileira, né? Que é também nosso grande exportador para o Brasil de trigo, ele está passar por um período de seca. Então, isso pode se reduzir, né, a oferta do trigo argentino para o país, ou vir mais caro. Aí, como o Brasil tinha a Rússia e a Ucrânia também como um dos principais, né, canais de abastecimento, isso também pode dificultar bastante tanto o trigo, né, como os derivados do trigo, subirem os preços ainda mais. Então, a crise, né, do mercado de petróleo também vai pressionar os alimentos. Mas de qual forma, professora, a crise no mercado de petróleo pode pressionar esses alimentos? Da forma de que a Rússia é o maior produtor mundial de fertilizantes, né? Que também são afetados pelo petróleo mais caro, né? Então, como o Brasil, ele depende muito, né? É um país agroexportador,
e depende muito da questão dos fertilizantes. Os fertilizantes ficarem mais caros, esses produtores irão repassar os preços mais caros para os consumidores finais. Então, atualmente, o Brasil ele compra 20% do fertilizante do mercado russo. Então, o aumento do diesel também interfere indiretamente no preço da comida, ao ser repassado por meio dos fretes mais caros. Então, além do petróleo, outro fator também é o diesel mais caro, vai ser transporte, ficará mais caro, e com esse transporte mais caro, também esse preço será repassado para os alimentos. Então, o terceiro fator pelo qual a crise entre Rússia e Ucrânia pode impactar na economia será por meio do câmbio, né? Contudo, né, por enquanto, os efeitos do câmbio, eles são poucos, devido a o Brasil ter se beneficiado de quase 10% da moeda americana no acumulado de 2021. Então, e também, né, tipo, o país ele tem grandes reservas internacionais e baixa participação de estrangeiros na dívida pública. A maior parte muito pouca a questão dos estrangeiros na da dívida pública do Brasil, é mais interno mesmo. Então, o que ajuda a enfrentar os riscos de uma turbulência externa mais prolongada. E caso o dólar continue a subir e a inflação não ceda, o Banco Central pode ser obrigado a aumentar ainda mais a taxa Selic, né? Taxa básica da economia, mais que o previsto. E nesse caso, né, se for ocorrer dessa forma, o crescimento econômico para 2022 pode ficar ainda mais prejudicado. Então, nossa aula, né, gente, vocês não comentaram nem se fosse por participação, vou dar uma nota de participação para o próximo período, aí vocês comentariam mais a respeito, principalmente com essa crise atual. Então, amanhã, como é nosso último dia de aula, eu não vou, vai haver, viu, vamos começar no máximo às 8h15, e eu vou comentar com vocês sobre a questão das criptomoedas. Acho que alguns de vocês já ouviram falar, talvez tenha até alguém aqui que esteja até trabalhando com elas, né? Então, para que eu não entre em um novo assunto que eu não possa prosseguir com vocês mais, então vamos somente, né, trabalharmos essa questão das criptomoedas, certo? E hoje, as notas de vocês já estão lá no sistema, quiserem acessar. Coloque o nome de vocês no Classroom, no chat, no chat, e até amanhã.